Pessoal, olá a todos. Vamos dar início aí à nossa aula 10, ok? Nós estamos falando sobre a parte de projeto e implementação de software. Na última aula a gente falou de projeto de software, né? Que é aquela parte dos diagramas e tudo, o ML, e hoje a gente vai falar um pouquinho da implementação. É uma parte bem tranquila da disciplina. Então aqui é o sumário da aula. Aqui só relembrando a revisão da matéria, desde lá o início da disciplina. Então a gente está nessa parte destacada em amarelo, mais especificamente a implementação de software. Lembrando que nós temos um plantão de dúvidas na quinta-feira. Esse plantão de dúvidas pode ser a respeito da matéria ou a respeito de trabalho, exercícios. Então, a implementação de software, né? Uma definição, o que que é? Estágio em que é criada uma versão executável do software. Então, depois que você projetou como que ele vai ser construído, o software de fato vai ser desenvolvido. O software vai ser desenvolvido. Como pode ser feito isso? Desenvolvimento de programas em alto ou baixo nível de linguagens de programação, ou customização e adaptação de sistemas genéricos de prateleira para atender aos requisitos específicos de uma organização. Então, tem essas duas formas aqui, né? Não quer dizer que você faça apenas uma das duas. Você pode fazer um software do zero, sem usar nada, tá bom? Ou você pode pegar alguns componentes já prontos, tá bom? E customizá-los ou adaptá-los, que são aqueles famosos sistemas de prateleira. Então, sistemas que já estão prontos, aí você paga por aquele sistema, só que naturalmente ele não vai atender a todos os requisitos que você necessita, que o seu cliente pediu. Então, você vai ter que customizar aquele sistema de prateleira e adaptá-lo. Tranquilo? Então, normalmente, né, a gente faz um pouquinho de cada. A gente pega esse sistema de prateleira e adapta, até podendo construir novas funcionalidades. Por que normalmente a gente faz esses dois aqui? Como nossos prazos são cada vez mais curtos, então assim, a gente tem que entregar produtos rápidos. Então, começar a desenvolver do zero leva muito tempo. Então, por isso que normalmente os sistemas mais modernos sempre pegam alguma coisa já pronta. Ou um sistema quase completo ou alguns componentes para formar um sistema. E aí são os aspectos que a gente vai falar da implementação. São três aspectos importantes: o reuso, o gerenciamento de configuração e o desenvolvimento host target. Bom, pelo nome já dá para entender, né? O reuso, você vai pegar uma coisa já pronta, né? Componentes já prontos. Esse segundo aspecto aqui, o gerenciamento de configuração, ele é bem interessante, é você gerenciar as mudanças que vão ocorrer na hora que você estiver desenvolvendo o sistema. Então a gente vai ver uma ferramenta bem legal que a gente usa para gerenciar versões de um software. E o desenvolvimento host target, que é só uma definição bem tranquila, em onde o software é desenvolvido em um host, né, um computador, mas normalmente ele é executado em uma outra máquina, em um outro computador. Por exemplo, no computador do cliente. Então, o target aqui seria o alvo e o host seria o hospedeiro, né, quem está construindo o software. Mas é só uma definição. O mais importante aqui desses três aspectos é o do meio aqui, gerenciamento de configuração. Continuando aqui. Então, definição de reuso. Os softwares mais modernos são construídos por meio do reuso de componentes existentes. Questão de ganhar tempo, né? Quando você está desenvolvendo um software, deve fazer o maior uso possível dos códigos existentes. Aí eu deixo aqui uma pergunta para vocês. Vocês concordam com isso? Ou isso é relativo? Falo isso mais para vocês serem questionadores do que eu estou falando. E até porque essa parte que eu peguei é do livro, do Somerville. Então, vocês concordam com o que ele diz? Eu, particularmente, concordo em partes, né? Você usar códigos existentes, isso é complicado, porque você pode
pegar códigos existentes que não fazem o que realmente o cliente quer que seja feito. Além disso, esses códigos existentes, será que eles foram totalmente testados? Então tem essa parte de tomar cuidado com essa afirmação, se deve fazer o maior uso possível dos códigos existentes. Tem que ver se esses códigos são realmente aplicáveis ao novo sistema que está sendo desenvolvido, tá bom? Aqui em relação aos custos do reuso, né? A gente pensa que reusar um sistema, reusar componentes, não vai ter custo, mas tem um custo envolvido. É lógico que é um custo menor. Então a gente vai ver quais são os custos envolvidos nessa parte de reutilizar coisas já prontas. Então, primeiro, a contextualização, né? Ao reusar softwares existentes, você pode desenvolver novos sistemas mais rapidamente, com menos riscos de desenvolvimento e custos mais baixos. Então, por que tem menos riscos de desenvolvimento? Bom, você já tem componentes que já estão prontos e que já foram testados. E, logicamente, os custos são mais baixos porque a gente pensa em custo de tempo de desenvolvimento, tempo para testar o sistema. Bom, além disso, como o software foi testado em outras aplicações, ele deve ser mais confiável que o novo software. Ele já teve aquela fase toda de testes. Então foram encontrados erros e corrigidos todos os erros. Então aparentemente ele é mais confiável que o novo software. No entanto, existem custos associados ao reuso. Quais são esses custos? 4 custos. Primeiro, tempo gasto na procura do software e na sua avaliação. Aqui seriam duas coisas. A primeira, o tempo que você gastou para encontrar um software relacionado. Então, você pesquisou nos softwares que sua equipe já desenvolveu, ou até mesmo softwares de prateleira, sistemas de prateleira disponíveis na internet, né? Disponibilizados por outras empresas. E o tempo gasto para avaliar. Eu achei um software que eu acho que vai me ajudar. Mas eu tenho que avaliar, será que vai me ajudar mesmo? Será que realmente atende ao que eu quero? Será que ele está feito da forma correta? Então, tem o tempo tanto para procurar o software e depois que você encontrou o software para avaliar se realmente ele te atende na resolução de alguns requisitos do sistema. Outra parte aqui é a aquisição do software reusável. Seriam, por exemplo, os sistemas de prateleira. Tá, eu vou pegar um software já pronto, ou parte do que eu quero pronta. Mas qual que é o preço desse sistema de prateleira? Porque às vezes esse sistema de prateleira, o preço é tão alto que acaba dando elas por elas, você pegar e reusar o software ou você construir do zero. Então você tem que avaliar qual que é o custo de adquirir um software reusável. Outro custo, adaptação e configuração dos componentes. Tá, você conseguiu, decidiu que vai comprar o software reusável, mas logicamente ele não vai atender a tudo que você quer. Então, qual que é o custo de adaptar e de configurar esses componentes? Tá bom? E o último custo que é a integração. Como assim integração? Juntar o que você pegou pronto, né, o software reusável, com o seu novo sistema. Esse custo de integração. Como assim integração? A entrada e a saída do software reusável com o software novo, às vezes elas não combinam, né? Elas não estão seguindo uma padronização, uma nomenclatura igual. Então você tem um custo envolvido na integração de um sistema já pronto com um novo sistema. E aqui, ó, o segundo aspecto importante da implementação de software, considerando a engenharia de software, é o gerenciamento de configuração. Contextualizando aí, ó, no desenvolvimento de software, a mudança acontece o tempo todo, de modo que o gerenciamento de mudanças é absolutamente essencial. Resumindo, o que a gente vai falar aqui é o seguinte: normalmente você vai desenvolver um software em uma equipe, tá bom? Então, nessa equipe você vai alocar tarefas, cada pessoa é responsável por uma coisa. Se você não tiver alguma forma de gerenciar as mudanças que estão ocorrendo no desenvolvimento de software, o que vai acontecer?
Ou alguém vai mexer num código e vai bagunçar o software como um todo, ou vão ter duas pessoas fazendo a mesma coisa, tá bom? Ou vão perder códigos já prontos, ou você vai chegar no final e não saber quem que fez o quê, quem mexeu nisso, quem mexeu naquilo. Então é importante você ter esse controle, essas várias versões do desenvolvimento de software, tá bom? Quando uma equipe de pessoas está desenvolvendo um software, é necessário assegurar que os membros da equipe não interfiram no trabalho uns dos outros. Como assim equipe? Tá. Exemplos aí que pode dar errado. Se duas pessoas estão trabalhando em um componente, as mudanças precisam ser coordenadas. Por quê? Tem que ser coordenadas. Caso contrário, se elas não forem coordenadas, o programador pode fazer mudanças e escrever sobre o trabalho do outro. Tá bom? Então isso aí, por exemplo, é um programador X, ele fez uma função, né? E o programador Y não soube que ele fez essa função. Daí ele mexeu no mesmo código e sobrescreveu o que o programador anterior tinha feito. Então por isso que tem que ter essa coordenação de mudanças, de forma que todos desenvolvedores, né, todos os membros da equipe, eles acessem a última versão do software, né, e saibam o que cada pessoa está fazendo, o que foi mudado também. Outro porém aí também, é preciso garantir que todos possam acessar as versões mais atualizadas dos componentes de software. Por quê? Caso contrário, ou seja, se não tiver essa, se não forem todas as pessoas que estiverem acessando a versão mais atual, você pode ter um desenvolvedor fazendo um trabalho que já foi feito, né? Então imagina aí, já foram construídas 15 funções, estamos na versão 10 do sistema, só que tem alguns membros da equipe que estão com a versão 8. Então eles podem fazer funcionalidades que já foram feitas por outros membros da equipe. Então essa é a contextualização do gerenciamento de configuração. E outra coisa importante também, né? Quando algo dá errado em uma nova versão do sistema, você precisa ser capaz de voltar para uma versão de trabalho do sistema mais antiga. Então, qual que é a ideia aqui? Bom, eu fui tentar arrumar uma coisa do sistema e aí não consegui arrumar e ainda bagunçou o que já estava pronto. Então, eu tenho que ser capaz, tem que ter uma cópia de segurança, uma cópia de uma versão mais antiga. Bom, então, isso que é essa questão de ter backups, né, ter versões do software, desde a primeira versão até a versão mais atual, tá? De forma que você possa voltar a uma versão anterior que esteja funcionando corretamente. E aí aqui, ó, antes de entrar em mais detalhes, deixo aqui uma pergunta para vocês. Como vocês fazem isso em equipe? Como vocês armazenam essas versões? Como vocês deliberam tarefas, responsabilidades? Como um membro da equipe avisa ao outro quando mudanças foram feitas ou quando algo não está funcionando? Vocês usam algum sistema pronto, algum sistema de controle de versões ou não usam nenhum? Vai no grupo do WhatsApp mesmo ou vai por e-mail? Então fica essa reflexão aí para vocês. Sobre a definição de gerenciamento de configuração, né? A gente colocou uma contextualização e agora só uma definição rápida. É o nome do processo geral de gerenciamento de um sistema de software em mudança. Então, o tempo todo a gente pensa na mudança do desenvolvimento de software. Você não vai ter uma versão só, você vai ter várias versões. Bom, e as versões vão sendo cada vez mais aprimoradas. Dentro desse gerenciamento de configuração, a gente tem 3 atividades: o gerenciamento de versões, a integração de sistemas e o rastreamento de problemas. Gerenciamento de versões é tudo que a gente discutiu anteriormente. Manter o controle das diferentes versões de componentes de software. Sistemas de gerenciamento de versões incluem recursos para coordenar o desenvolvimento de diversos programadores. Aqui eu coloquei um material adicional, tá bom? É um vídeo curto aí que explica muito bem essa parte de ferramentas de controle de versões. Tirando o anúncio aqui, que não é para ter aparecido.
Fala pessoal, beleza? É um vídeo de 4 minutos que ele explica um pouquinho o que é esse sistema de controle de versão. Então vale a pena vocês conferirem Documento. a explicação, ele é bem didático aí, ó, com bastante ilustrações. E no final ele explica algumas das ferramentas mais populares de controle de versão, tá bom? Vou dar um panorama geral no que é isso aí, o que é esse controle de versão. Voltar ao slide aqui. O que é isso? Bom, você vai ter uma ferramenta, né, disponibilizada para você. E o que essa ferramenta faz? Você pode criar um projeto lá, onde somente sua equipe tem acesso, tá bom? Aí vocês colocam os códigos de vocês, do software, e aí cada vez que esse código for alterado, você consegue ver quem alterou, o que foi alterado, a data de alteração. Bom, então você consegue ter um controle total das diferentes versões do software. Quem mudou, quem fez aquela modificação, o que foi alterado, qual que foi a data, se foi resolvido ou não. Bom, então essa ferramenta é bem interessante aí, pensando ainda mais para vocês que estão no segundo ano e vão ter vários trabalhos que tem que ser feito em equipe e tem que ter esse controle de versões, né? Tem que alocar tarefas, tem que ver quem mexeu no que. E pensando também no próximo ano que tem um projeto final. Então, o projeto final, como mexe com implementação, seria bem interessante vocês manterem os diversos códigos usados no projeto final nessa ferramenta, por exemplo, a Git ou uma das outras que esse material adicional sugere. Tá bom? Então, quem quiser, quem se interessar mais a respeito dessa ferramenta aí, me procura que eu posso fazer um vídeo explicando como usar ela. Mas é bem interessante, resumindo, para controlar as várias versões de um software. Você consegue salvar, né, ter o backup de todas as versões e quais foram as mudanças feitas, por quem e em qual data foi feita. Tranquilo? Tá, voltando aqui. A segunda atividade, integração de sistemas, né? O que ela faz? Definir quais versões dos componentes são usadas para criar cada versão de um sistema. A definição é essa, não tenho o que falar além disso. Outra atividade, já fechando a aula aí, ó, é o rastreamento de problemas. Usuários podem reportar bugs e os desenvolvedores podem ver quem está trabalhando nesses problemas e quando eles serão resolvidos. Aqui é mais na parte assim de alocar responsabilidades. Os usuários do sistema feito pela minha equipe estão reportando alguns erros. Então eu já verifico quais são os erros e já aloco. Olha, esse erro vai ser o desenvolvedor Fernando que vai fazer. Esse outro erro vai ser o desenvolvedora Patrícia que vai resolver. Então eu consigo ver quem está mexendo nesse problema e quando esse problema foi resolvido ou quando que é o prazo para ser resolvido. Beleza? Então essa daqui é o gerenciamento de configuração, que é bem importante, pensando ainda mais em projetos grandes com vários membros em uma equipe. Pensando aí que os membros podem estar deslocados pelo mundo, pode ter um desenvolvedor no Brasil, outro na Alemanha, outro na Bélgica, outro na França, e assim por diante. Mas com esse controle, esse gerenciamento de configuração, a gente consegue desenvolver um software tranquilamente. E por fim, é o desenvolvimento, né, host target, que a explicação é bem breve aí, né? A maioria dos softwares de desenvolvimento é baseada em um modelo host target. O software é desenvolvido em um computador, no host, né? E executado em outra máquina. Então, depois que você acaba de desenvolver o software, você tem que levar esse software para outra máquina, que normalmente é a máquina do cliente, máquina do usuário. Em outras palavras, você tem uma plataforma que é a plataforma de desenvolvimento e uma outra plataforma que é a plataforma de execução. Daí eu deixei uma pergunta para vocês. O que vocês acham que está incluído aqui, ó, na plataforma de desenvolvimento? Tem a resposta no próximo slide, mas pensem um pouquinho antes de passar para o próximo slide e antes de ouvir a resposta. A resposta é, basicamente, aqui eu não penso só em hardware. Eu penso no sistema operacional, eu penso nos softwares que eu tive que instalar,
por exemplo, no SGBD, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, e outras coisas relacionadas. Então aqui é tudo que eu preciso para fazer o software, tá bom? Mas nem tudo que eu tenho na plataforma de desenvolvimento, eu tenho na plataforma de execução. Então só passando o slide aqui, ó, que eu falei aqui, né? Sistema operacional instalado, software de apoio, SGBD, ambientes integrados de desenvolvimento, a plataforma de desenvolvimento e outros relacionados. Então, por que que nem tudo que eu tenho aqui, eu tenho aqui? A gente pode colocar um exemplo para ficar mais fácil. Estou fazendo um sistema web, né, para um cliente aí, e aí eu vou ter que ter um SGBD na minha plataforma, né, no meu computador, IDS, vou ter que ter o sistema operacional instalado, software de apoio, MySQL, parte do XAMPP, né, que seria o servidor, o PHP instalado, e essas coisas todas relacionadas. Quando eu acabar de desenvolver o sistema web, eu não preciso que o usuário tenha isso tudo aqui na máquina dele. Eu posso apenas passar os dados do sistema web, né? O endereço, a senha de administrador e assim por diante. Então percebam aí que uma coisa, né, é o host, a máquina de desenvolvimento, e outra coisa é a máquina alvo, é a máquina onde vai ser executada o sistema pronto. Ok? Então a aula é curta, né? É isso daí. Eu coloquei algumas questões durante a própria explicação. E aí nós temos o encontro 5 na quinta. Tá bom? Bons estudos, se cuidem.